Está começando mais um Curta Racional, um podcast do Metanoia Racional. Bom dia, boa tarde, boa noite. Você está ouvindo mais um Curta Racional. Meu nome é Marcos Antônio e vem comigo no livro de Isaías, capítulo 43. A palavra de Deus diz assim: Mas agora, assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te remi, chamei de teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, estarei contigo, e quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti, porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, teu Salvador. Dei ao Egito por teu resgate, e a Etiópia e Sebá por ti. Então fostes precioso aos meus olhos, também fostes glorificado, e eu te amei, pelo que dei aos homens por ti, e aos povos pela tua alma. Não temas, pois, porque eu estou contigo, trarei a tua semente desde o Oriente e te ajudarei desde o Ocidente. Então aqui a gente pode perceber que o Senhor ele sempre está conosco. Uma palavra muito legal, se a gente parar para pensar, é Noé. Noé era um homem que era muito temente a Deus, e Deus um dia chegou para Noé, você tem que construir uma arca. E Noé foi construir uma arca. Só que o que a gente vê é que na arca não tinha o leme. Leme, para quem não sabe, é uma asa de controle que geralmente tem nos barcos. Porque o leme quem era é Deus. Era Deus que controlava. Então muitas das vezes na nossa vida, a gente faz projetos, a gente tem sonhos, mas é Deus que controla isso tudo. A palavra de Deus diz em Romanos, capítulo 8, versículo 28, diz que todas as coisas contribuem juntamente daqueles que amam a Deus. Então, todas as coisas estão no controle de Deus. E aqui, para complementar, a palavra de Deus diz: quando passares pelas águas, estarei contigo, e quando pelos rios, eles não te submergirão. A gente vê um exemplo de Moisés. Moisés, ele ali diante do mar, ele com o cajado, Deus usou o cajado, mandou ele tocar nas águas, e as águas se abriram. Aí a gente continua lendo: quando passares pelo fogo, não te queimará, nem chama arderá em ti. Se a gente for parar para pensar, Sadraque, Mesaque e Abednego foram lançados na fornalha. A palavra de Deus diz que nem um fio de cabelo deles se queimou. Nada deles se queimou, nem a sandália, nem nada. Porque o Nabucodonosor falou assim: poxa, mas vocês lançaram 3 homens na fornalha, eu estou vendo um, mais um, e este é semelhante ao filho dos deuses, ao filho de Deus. Então, muitas dificuldades da nossa vida vão aparecer, muitos ventos vão aparecer, o mar, muitas das vezes, as ondas, muitas das vezes, vão querer nos derrubar, mas o Senhor, ele sempre está conosco. Se nós deixarmos o Senhor sempre com o controle, nada de mal vai nos acontecer. Mas o problema é que às vezes a gente quer tirar o problema da mão de Deus, e a gente quer resolver o problema por nós mesmos. Aí a gente acaba se machucando, porque a gente não tem capacidade de resolver o nosso problema. Só o Senhor, ele tem controle, vê tudo. A palavra de Deus, que os pensamentos dele são mais altos que os nossos, a visão dele é mais longe do que a nossa. Então nós temos que aprender que nem um salmista diz no Salmo 37, verso 5: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Nós temos que aprender a descansar e confiar no Senhor. Aí a palavra de Deus diz assim: porque eu sou o Senhor, teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Dei o Egito por teu resgate, a Etiópia e Sebá por ti. Então foste precioso aos meus olhos, também foste glorificado, e eu te amei,
pelo que dei aos homens por ti, e os povos pela tua alma. Não temas, pois porque estou contigo, trarei a tua semente desde o Oriente e te ajudarei desde o Ocidente. Se a gente for ver mais um pouquinho para frente, no versículo 13, diz assim: ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirás? Operando o Senhor na nossa vida, quem vai impedir? Ninguém é capaz de impedir o operar de Deus na nossa vida. Só a gente mesmo. A gente mesmo quando duvida. A gente mesmo quando entrega algo a Deus e ao mesmo tempo tira das mãos de Deus. No mesmo tempo a gente espera, no mesmo tempo a gente desespera. No mesmo tempo a gente confia, no mesmo tempo a gente duvida. É isso que muitas das vezes a bênção não chega na nossa mão. É muito por isso que às vezes a gente se sente fraco, porque a gente quer que Deus resolva o nosso problema, mas a gente não confia nele totalmente para resolver o nosso problema. É como quando a gente vai no médico, está resfriado, ou está com outra coisa, ou uma dor, a gente chega lá e a gente confia aquele médico que ele vai nos dar um medicamento que vai ser eficaz com o que a gente está sentindo. E o que eu acho engraçado é que com Deus, é o Deus que é o dono de tudo, ele tem toda a sabedoria, ele pode fazer tudo, ele pode mudar a nossa vida num piscar de olhos, que nem ele fez com José. José num dia, ele acordou na prisão, na noite já estava lá no palácio, mas a gente não confia em Deus. A gente, Deus não pode fazer isso não. Deus não pode me dar um remédio para ser eficaz do que eu estou sentindo. A gente confia mais nos homens do que em Deus. A gente confia muitas das vezes muito mais nas nossas riquezas do que em Deus. A gente confia muito mais no nosso relacionamento pessoal do que em Deus. A gente confia muito mais na gente mesmo do que em Deus. A gente confia muito mais na nossa força do nosso braço do que em Deus. E aí, quando a gente passa pelas águas, sabe o que acontece? A gente afunda. Quando a gente passa pelo fogo, a gente se queima. A palavra de Deus diz no livro de Salmos 91, que diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Só que é aquele que habita. Tem gente que não está habitando e está achando que Deus vai proteger ele do mesmo jeito. Não vai. A palavra de Deus diz em Provérbios 8:17, diz: eu amo os que me amam, os que de madrugada me buscam me acharão. Então o Senhor, ele ama os que amam ele, ele ama os que têm compromisso, ele ama os que buscam ele em espírito e verdade. Então essa foi a palavra de hoje. Fique com a graça e paz do Senhor Jesus Cristo. O Senhor, ele sempre está conosco, que nós possamos sempre entregar de corpo e alma para ele, e com sempre sinceridade e transparência. E pode ter certeza que as dificuldades que nós estamos passando não vão nos sufocar, ou muito menos as águas não vão nos afogar, porque o Senhor, ele está no controle desse barco. E quando Jesus está no barco, as águas podem até entrar para dentro do barco, mas por uma questão de tempo, ele pode se levantar e pode mandar o mar se acalmar, pode mandar o vento se aquietar, e tudo fica em paz, e nós continuamos os nossos trajetos em paz. Amém? Fica com a graça e a paz de Deus. Este podcast foi editado pela Altin Soluções.